Olá, graça e paz. Estamos na nossa terceira semana da nossa jornada bíblica, né? Jornada de leitura bíblica, com as nossas leituras programadas aí para lermos todos juntos a Bíblia como um corpo, né? Coletivamente, como filhos de Deus, como família do Senhor, vamos ouvir a voz do nosso Pai. Nessa semana, as nossas leituras vão de Gênesis 28 até o 40, né? Então está aí a nossa tabelinha com as nossas leituras, tá? Nesse trecho aqui, o que vai acontecer é o seguinte: nós temos a continuidade da história de Jacó, certo? Começamos a ver na sexta-feira, semana passada, a história de Jacó. Já vimos ali que ele nasce, né, com Esaú, que ele tem ali um atrito com o seu irmão, querendo, digamos assim, se sobressair de alguma maneira, né? Consegue ali usar a fome do seu irmão para conquistar dele a bênção, né? Só que isso traz muito conflito para a família, de maneira tal que agora no nosso texto Jacó está sendo mandado para longe, né? Mandado para longe porque seu irmão está nutrindo uma séria ojeriza, um sério ódio por ele, né? Capaz de matá-lo. Então ele vai embora, vai lá para a terra dos seus antepassados, né, dos seus parentes lá, e lá encontra Labão, um patrão meio complicado, né? Você que reclama dos seus chefes, talvez você não tenha um chefe como Labão, né? Enrolão ali, que não quer pagar de jeito nenhum. Mas são dois malandros, né? Então Jacó também é um malandrão, ele consegue se sobressair e acaba saindo rico de lá e casado, né? Casado não só com a esposa, com a filha que ele queria, mas com a outra também, com as concubinas. Ele já sai com uma tropa, né? Dali, e os respectivos filhos que serão os fundadores das tribos de Israel, né? Porque Deus muda o nome de Jacó para Israel e assim a gente... Isso lá no capítulo 32, né? Que a gente vai ler na terça-feira. E assim a gente vê o nascimento da nação de Israel aí propriamente dita, né? Jacó com seus filhos, chamando-se Israel com os descendentes, né, que fundarão as tribos, tá? Bom, aí a gente tem a sequência, a reconciliação, né, de Esaú e Jacó, capítulo 33, na quarta-feira. E os dois então seguem suas vidas no mesmo lugar, mas cada um por si, né? Cada um cuidando do seu. E a gente então, o autor então nos dirige para que a gente preste atenção naquele em quem Deus está também prestando atenção, certo? Então, a gente vai acompanhar a vida de Jacó. Esaú fica de lado, ele vai virar Edom, né? Os edomitas descendem dele, serão um grande problema para Israel lá no futuro, mas agora eles apenas são colocados de lado, né? Então a gente tem aí esse trecho, né, que chega até, na sexta-feira, até a história de José. Né? Na sexta-feira, a gente vai encontrar, aliás, na quinta-feira, a gente já chega no capítulo 37, começa a história de José, né? Um garoto ali que tem sonhos, né? E atrai a inveja dos seus irmãos, o ódio dos seus irmãos, que procuram matá-lo, acabam vendendo ele como escravo, e ele acaba se tornando ali um administrador na casa de Potifar. Tá? Então aí encerram as nossas leituras no capítulo 40 de Gênesis, tá bom? Semana que vem a gente termina essa história maravilhosa. O que eu quero chamar a atenção de vocês nessa semana é a seguinte: não deu tempo para falar lá no começo, mas eu até estranhei que ninguém perguntou no nosso grupo, né, de tirar dúvidas lá, como é que Moisés sabia de tudo isso, né? A gente está muito acostumado a ler com a palavra de Deus, a gente acaba nem questionando essas coisas. E o texto faz algumas sugestões, né? Claro, algumas coisas Deus pode ter simplesmente mostrado para Moisés em revelação direta. Mas talvez não tenha sido esse o caso em todas as vezes. Por exemplo, lá em Gênesis 5:1, Moisés diz assim: esse é o livro da genealogia de Adão, que na NVI traduz assim, o registro da descendência. Ou seja, é possível que Moisés tivesse acesso a alguns documentos antiquíssimos, né, tratando dessas histórias antigas, e o Espírito de Deus não dirigiu ele apenas revelando
as verdades, mas também mostrando, ó, esse documento aqui você traz, né? Você vai compilar, esse aqui talvez você vai compilar essa parte você vai desprezar, né? A gente não sabe como eram essas histórias, como é que essas histórias circulavam na época. Talvez fosse até oralidade, talvez as mães judias, as mães hebreias, né, fiéis, contavam essas histórias antigas para os seus filhos, para que não morresse a religião verdadeira, mas boa parte delas já tinha deixado de lado, né? São 400 anos no Egito. Mas o fato é que então Moisés traz essas histórias e registra aqui, né? Na nossa leitura, o último são 10, tá? Ele fala 10 vezes isso na tradução, como às vezes é traduzido por história, às vezes é traduzido por Gênese, às vezes é traduzido por genealogia, gerações dos filhos e assim por diante. Então, essa palavra se perde, mas por 10 vezes, Moisés usa a palavra em hebraico toledot, que é essa palavra que é traduzida dessas diferentes formas, ela significa isso, é uma genealogia escrita, um documento ali dizendo de quem você é filho, né? Qual é a sua família. Isso é um toledote. E ele usa isso 10 vezes. Depois você pode conferir lá. Eu vou falar rapidinho aqui, ó. Gênesis 2:4, Gênesis 5:1, Gênesis 6:9, Gênesis 10:1, Gênesis 11:10, Gênesis 11:27, Gênesis 25:12, Gênesis 25:19, Gênesis 36:1 e Gênesis 37:2, que está na nossa semana aí, quando ele diz: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, então você vê que não é a história de Jacó, né? É a história de José. Mas a ideia é a história da família de Jacó, né? Que se segue a partir de José, né? Por que eu estou destacando isso? Porque é interessante a gente perceber como Moisés não está tirando da cachola, inventei essas histórias aqui, espero que seja verdade. Não, ele fez um apanhado ali de histórias, não é mitologia, né? Não é história da carochinha. Há pessoas com nome, sobrenome, família, moraram aqui, moraram ali, tem o CEP aqui para você conferir, né? Mais ou menos isso, né? Quando ele fala onde eles moravam, com quem eles casaram, com que idade morreram. Outro detalhe importante, né? Por isso que a gente às vezes vê essas genealogias, né? Fala, mas para que isso aqui está na Bíblia? O que eu tenho que aprender, né? Pois é, Deus não disse lá, o Criador não disse lá para Eva, né? Para Adão, tu és pó e ao pó retornarás? Cada geração ali que é descrita por Moisés comprova aquilo que Deus disse. És pó e ao pó retornarás. Todas as gerações acontece isso, dos maus e dos bons igualmente. O cara pode viver 900 anos, mas ele morre. O cara pode viver 160 anos, mas ele morre. Porque Deus disse isso, né? Por outro lado, também Deus disse, né? O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da descendência da serpente. E a gente vê também nesse desenvolvimento, né, nesses toledote, nessas gerações que vão sucedendo, Moisés dizendo, ó, tem a geração de Ismael, tem a geração de Caim, tem a geração de Esaú, mas ele está seguindo uma outra geração aqui, né, que é aquela que Deus prometeu, né? Da onde Deus está separando ali, uma semente que Deus está separando para si, para formar o seu povo lá na frente. Então, esse desenvolvimento aí, ele nos aponta para essas verdades muito preciosas da palavra de Deus, né? Então, conforme a gente vai lendo esses livros de história, a gente precisa de prestar atenção nessas coisas e também, como de outras vezes eu já fiz, né? Estou sempre fazendo, um destaque aqui, né? Que eu estou sempre falando, descrição não é prescrição. Quando a gente está lendo o texto histórico da Bíblia, nem todo livro da Bíblia é histórico, tem poesia, tem profecia, né? Leis, né? Legislação. Quando é uma história que está sendo contada, lembre-se, descrição não é prescrição. Já falei isso da outra vez, eu falo de novo. Quando a Bíblia descreve, não está dizendo que ela não está dizendo que é para fazer igual, né? Então, quando você vê lá as estratégias de Jacó, né, no trabalho, né, a sua poligamia, né, nada disso está sendo prescrito, é assim que você tem que fazer, né? Deus não está dando uma lição de genética, dizendo que realmente se você colocar uma vareta lá e riscar ela, as ovelhas vão sair riscadinhas. Não, Deus quis usar esse instrumento, né? Talvez houvesse alguma superstição naquela época a respeito disso, e Deus usa isso para abençoar Jacó, porque ele queria abençoar Jacó e pronto, né? Então, hoje em dia, se você tiver, né, eu queria um cachorro, eu tenho um cachorro branco, era um cachorro malhado, vou botar, né, uma vareta, né, pegar o cabo de vassoura e riscar para ver se os filhotinhos. Não,
Não é isso, né? Não é uma lição de genética, de procriação, mas é uma lição da providência de Deus que usa todas as coisas que ele quer usar para abençoar o seu povo. Que mais? Sim, quando os sonhos acontecem, né? Hebreus 1 diz que sonhos foi forma que Deus usou no passado para falar com o seu povo, mas que essa não é a regra. Pelo contrário, agora que ele falou pelo Filho, ele falou de maneira definitiva, então você não deve esperar que sonhos dirijam a sua vida, como fizeram com Jacó. Era um momento especial da história da revelação. Isso é importante a gente se lembrar, né? Questão doutrinária. Que mais? Sim, uma dica aqui, né? Que eu quero dar para vocês. Os patriarcas rodam para lá e rodam para cá, e muitas vezes a gente não consegue entender direito para onde eles estão indo, o que eles estão deixando de fazer, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui, dar uma dica, esse site openbible.info/gel, né? Você digita aí no seu computador e você vai cair num site que tem um mapinha do Google com todos os pontinhos ali de lugares que a gente sabe onde são pela arqueologia e que são mencionadas no texto bíblico. Todos. Tá? Se você tem curiosidade a respeito disso, esse é o site, você não vai sair de lá tão cedo. Tá em inglês? Tá. Mas é fácil, você vai lá, você clica no livro, por exemplo, você clica em Gênesis, né? Vai aparecer vai aparecer um menuzinho ali com os capítulos de Gênesis, você clica Gênesis 12, vai aparecer lá os lugares em que Abraão percorreu naquele capítulo, apontoadinhos lá. Aí você clica lá em Gênesis 32, vai mostrar só os lugares mencionados no capítulo 32. Então, mesmo que o nome do lugar está em inglês, não é difícil você perceber qual é a cidade, né? Qual é o local que está sendo mencionado ali, conforme você lê no texto bíblico. Então, se você gosta de visualizar como os personagens estão percorrendo ali, né? E isso é importante, por quê? Porque Deus prometeu a terra e eles às vezes saem da terra e voltam para lá, vai para cá, e eles ao mesmo tempo eles estão mapeando a terra que Deus prometeu para eles, né? Então, fica aí a dica desse site que é muito bacana, openbible.info, tá? Então você consegue saber bastante aí sobre a vida dos patriarcas, e mesmo depois a gente vai mencionar de novo esse site, porque ele é bem bacana, tá bom? Então, eram esses os comentários. Fique aí você à vontade para no nosso grupo de WhatsApp também trazer a sua contribuição, postar aquele versículo que mais marcou você na leitura daquele dia, daquela semana. Coloque também as suas perguntas, nós vamos respondê-las todas no final de cada semana, tá? E que a gente possa ler com o nosso coração aberto para aprender do Senhor. Que Deus muito nos abençoe, nos edifique com a sua palavra. Até a próxima semana.